Bom, pessoal, vamos falar agora então sobre metabolismo energético. Metabolismo energético é o processo de transformação de energia que ocorre na célula. Temos aqui a respiração celular, a fermentação e a fotossíntese. Começando pela respiração celular. A respiração celular ou respiração aeróbia ocorre principalmente na mitocôndria. Por que principalmente? Porque tem uma etapa que ocorre fora. Então aqui, ó, a primeira etapa é a glicólise. A glicólise ocorre no citosol, fora da mitocôndria, portanto. A glicólise consiste em quê? Na quebra da glicose e na geração de duas moléculas de piruvato. Além de formar piruvato, vão ser gerados ainda 2 ATPs de saldo. Por que 2 de saldo? Está enfatizando isso. No processo, são gerados 4 ATPs, mas 2 foram consumidos, então o saldo é 2 e o que interessa é o saldo. Além de piruvato e ATP, ainda vão ser liberados hidrogênios. Esses hidrogênios liberados aqui vão ser capturados e transportados por moléculas transportadoras de hidrogênio, são aceptores de hidrogênio. Aqui na respiração celular, esse aceptor é o NAD+, NAD de nicotinamida adenosina de nucleotídeo. É um composto derivado da vitamina B3, ok? Então, o NAD+, pega os hidrogênios e vira NADH. Pois bem, o piruvato, então, vai entrar na mitocôndria. Agora sim, ó, aqui está a mitocôndria. O piruvato entra na mitocôndria e lá na matriz mitocondrial, o espaço interno, então na matriz mitocondrial, vai ocorrer uma etapa que é a oxidação do piruvato. Nesse processo vão ser geradas moléculas de gás carbônico. Opa, então olha aqui, ó. Aqui, ó. A geração de gás carbônico começa já aqui. Então, durante a fase de oxidação do piruvato, vai ser gerada uma molécula de gás carbônico para cada piruvato que é transformado. Como são 2 piruvatos, eu vou ter então 2 moléculas de gás carbônico. E aí o piruvato se transforma em acetil. Então nessa reação aqui vai haver a formação de CO2 e a liberação de hidrogênios. De novo, quem é que vai pegar o hidrogênio para transportar? O NAD+, que vai virar NADH. Um NADH para cada piruvato. 2 piruvatos, 2 NADH, então vão ser resultantes desse processo. Esse acetil, então, com a ajuda da coenzima A, vai entrar aqui, ó, no ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico também acontece na matriz mitocondrial. Há uma série de reações aqui, várias reações. Ao longo das reações, vai haver a formação de ATP. Então, 2 moléculas de ATP vão ser geradas no ciclo de Krebs. Uma para cada ciclo de Krebs. Como são 2 moléculas de piruvato, 2 de acetil, portanto, 2 ciclos de Krebs. Além disso, gás carbônico. Então, daqui também vai sair gás carbônico. Quanto? 2 moléculas de gás carbônico para cada ciclo de Krebs. Como são 2 ciclos, então um total de 4 moléculas de gás carbônico, certo? Bem, temos aqui já todo o gás carbônico gerado em uma respiração celular. Portanto, 6 moléculas de CO2 vão ser geradas para cada glicose que foi consumida. Espera aí, a glicose é um monossacarídeo com 6 átomos de carbono. Ah, então ficou fácil. O carbono da glicose vai todo para o gás carbônico. E vários hidrogênios vão ser liberados. Hidrogênios que vão ser, então, transportados pelos aceptores de hidrogênio, pelos transportadores de hidrogênio. NAD e um outro que é o FAD. O FAD é um composto parecido, derivado da vitamina B2, da riboflavina, e transporta 2 hidrogênios de fato. Então eu vou ter aqui a formação de 6 NADH e 2 FADH2. 3 NADH para cada ciclo, 1 FADH2 para cada ciclo, como são 2, tudo em dobro. Certinho? Bem, o que foi feito até agora então? Qual foi a intenção de todo o procedimento até agora? Foi basicamente acumular hidrogênios. Então, uma grande quantidade de hidrogênios foi acumulada e esses hidrogênios vão ser fundamentais na última etapa, que é a
fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória. Onde ocorrem as reações da fosforilação oxidativa? Na membrana interna da mitocôndria. Então aqui, ó, na membrana interna da mitocôndria que vai ocorrer esse processo, ok? Bem, essas dobras da membrana interna são chamadas de cristas mitocondriais. Então, onde ocorre a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa? Nas cristas mitocondriais. Então, o NADH e o FADH2 vão entregar os hidrogênios, que vão ser separados em elétrons e prótons. Então, aqui vai ocorrer o transporte de elétrons. Então, temos aqui um processo chamado de cadeia transportadora de elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai ser, então, fundamental para que haja um bombeamento de íons H+, e esses íons H+, participam, então, de uma outra parte chamada de quimiosmose ou mecanismo quimiosmótico. O importante é, com o transporte de elétrons, o que é quimiosmose? Com a ação aqui, então, dos elétrons e dos prótons oriundos do hidrogênio, vão ser gerados ATPs. Quantos ATPs? De saldo aqui, ó, 26 ou 28. Daqui a pouquinho eu falo por que essa diferença. Tudo bem? Bem, então, ó, glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa são as etapas da respiração celular. Uma pergunta, mas se esse processo é um processo que a gente chama de respiração aeróbica, cadê o oxigênio? O oxigênio só entra aqui. O oxigênio vai pegar esses hidrogênios que foram trazidos e vai formar água. Então, a função do oxigênio é ser o aceptor final de hidrogênios. Então, enquanto o NAD e o FAD são aceptores intermediários de hidrogênios, o oxigênio é o aceptor final. Então, aqui no final do processo, cada meia molécula de gás oxigênio vai ganhar 2 hidrogênios e vai formar água. Ok? Formou água. Então, qual é o papel do oxigênio na respiração celular? Ele é o aceptor final de hidrogênios. Ele vai formar água. Tudo bem? Então, não existe, pessoal, não existe conversão, transformação de gás carbônico em oxigênio. Perceba que o gás carbônico foi gerado antes do oxigênio ser utilizado. Certo? Vamos lá, então o saldo. Qual é o saldo final? O saldo final vai ser de 30 ou 32. Antigamente, contava-se 36 ou 38, mas o cálculo foi revisto e o saldo atual é de 30 ou 32. Por que a diferença de 2 ATPs? A resposta está aqui, ó. Aqueles NADH que foram gerados na glicólise, fora da mitocôndria, não conseguem entrar na mitocôndria se não houver um gasto de ATP. Então, tem que haver aqui um bombeamento dos elétrons oriundos desses hidrogênios. E esse bombeamento de elétrons vai consumir ATP. Então, eu vou ter aqui, ó, um gasto de 1 ATP para cada NAD. Então, eu tenho que descontar. Então, nos procariontes que não têm, portanto, esse dispêndio, já que não tem mitocôndria, o saldo vai ser de 32. Agora, em quem tem mitocôndria e tem que fazer esse gasto aqui, ó, eu tenho que descontar aqueles dois, o saldo vai ser de 30. Então, como regra, a gente fala o seguinte: em procariontes o saldo é de 32 ATPs, em eucariontes o saldo é de 30 ATPs. Tudo bem? Bem, e o processo anaeróbico? O processo anaeróbico, que é a fermentação, está aqui, ó. A fermentação, o processo anaeróbico, não requer participação, gasto de oxigênio. Vai ocorrer no citosol e, basicamente, é a glicólise com a modificação do produto final, que é o piruvato. Ó, a glicose foi quebrada em piruvato, gerou ATP e gerou NADH. E esse piruvato vai ter que ser, então, modificado.
Alguns organismos transformam o piruvato em acetaldeído. O acetaldeído, o aldeído acético, é gerado a partir do piruvato por meio da liberação de gás carbônico. Então, 2 piruvatos, 2 moléculas de acetaldeído, 2 moléculas de gás carbônico. Tudo bem? Pois bem, esse acetaldeído vai ser transformado em etanol, o álcool etílico. Nessa reação vai haver o consumo dos hidrogênios que foram liberados na glicólise. Então, quem é o aceptor final de hidrogênios na fermentação alcoólica? Na fermentação alcoólica, quem pega por último os hidrogênios e não larga mais é o acetaldeído, que vai virar então álcool etílico. Isso aqui ocorre em fungos, bactérias e por meio desse processo nós conseguimos produzir álcool e o gás carbônico. O álcool, formação de bebidas alcoólicas e do álcool combustível, e o CO2 liberado aqui é importante no processo de fabricação de pães e pizzas e massas que tem o processo de fermentação. É esse gás que faz a massa do pão crescer. Um outro tipo de fermentação é a fermentação lática. Na fermentação lática, ocorreu também a glicólise, formou piruvato, só que agora o piruvato não é transformado em um composto intermediário, ele próprio recebe os hidrogênios. Então, na fermentação lática, quem pega por último os hidrogênios é o piruvato, que vai formar então agora o ácido lático. Tudo bem? Bem, esse ácido lático é produzido, por exemplo, por bactérias, os lactobacilos, que fazem então a fermentação do leite para a produção de derivados do leite, e também é gerado nos nossos músculos esqueléticos. Na ausência de oxigênio, fazemos fermentação lática, e o acúmulo de ácido lático, que é tóxico, pode gerar lesões e causa uma dor e, em algumas situações, é o responsável pela formação das câimbras. Então, fermentação lática forma ácido lático, o piruvato é o aceptor final de hidrogênios. Fermentação alcoólica forma etanol, o acetaldeído é o aceptor final de hidrogênios. Fermentação alcoólica libera gás carbônico, fermentação lática não libera gás carbônico. Tudo bem?